Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Diariamente nós transmitimos aqui nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 a liturgia das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós fazemos essa transmissão diária do momento das leituras. Isso é importante para nós atinarmos para o que Deus quer nos transmitir. Hoje é a liturgia de 12 de maio de 2021, quarta-feira da sexta semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Salmo 17, versículo 50 e 21, versículo 23. Oração do dia. Ó Deus, ao celebrarmos solenemente a ressurreição do vosso Filho, concedei que nos alegremos com todos os santos, quando ele vier na sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15, 22 a 34, capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus, para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam:
Nós te ouviremos falar nisso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, discurso de Paulo no Areópago, falando para os gregos, e converteu alguns, né? Certamente outros se converteram posteriormente. Salmo responsorial agora é o 149, versículos do 1º ao 2º, 11 a 12ab, 12c a 14a, refrão 14bcd. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Repitamos, da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-os no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Repitamos. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Rogarei ao meu Pai, e ele há de enviar-nos um outro Paráclito, que há de permanecer eternamente convosco. João 14, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma espécie de homilia, de exegese, uma reflexão, interpretação do Evangelho. É escrita essa liturgia comentada por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele vos conduzirá
à verdade plena. É o título da reflexão do Santini. Ele vos conduzirá à verdade plena. João 16, versículos do 12 a 15. É do Espírito Santo que Jesus está falando. O Espírito da verdade. Logo, o Espírito do próprio Jesus se apresenta assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Lembram-se de Pilatos? Ele fez a Jesus uma pergunta que seria de vital importância para a sua história pessoal, mas não esperou pela resposta. Ide est veritas. O que é a verdade? Pilatos perguntou a Jesus. João 18, versículo 38. Como Pilatos, o que lavou as mãos no sangue de Cristo, muita gente deste século não crê mais em uma verdade absoluta. Relativizam tudo. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. São as pessoas do mundo atual, eles falam assim. Estão descartando a verdade absoluta. Que pena, né? A igreja insiste na responsabilidade objetiva do indivíduo sobre o aspecto moral de suas escolhas. Não há gesto neutro. Nossas escolhas podem ser boas ou más. Mas deve haver coerência entre a fé que professamos e a vida que vivemos. Na encíclica O Esplendor da Verdade, o Papa João Paulo II, hoje nosso São João Paulo II, anotava o seguinte: os primeiros cristãos, provindos quer do povo judaico, quer dos gentios, diferenciavam-se dos pagãos não somente pela sua fé e pela liturgia, mas também pelo testemunho da própria conduta moral inspirada na nova lei. De fato, a igreja é, ao mesmo tempo, comunhão de fé e de vida. A sua norma é a fé, que atua pela caridade. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Veritatis Splendor, 26. Iluminada pelo Espírito Santo, a igreja permanece fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo e, por isso mesmo, ousa bater de frente com as modas e a filosofia de um mundo neopagão. Faz do homem matéria-prima e mercadoria de consumo a ponto de adotar como ideal uma cultura de morte, onde o aborto legal, a eutanásia e a contracepção são financiados pelo próprio Estado. Que coisa, né, gente? E a gente vai levando tudo isso como se fosse normal. Aqueles que pregam a necessidade de a igreja se modernizar ignoram que ela é portadora de uma verdade revelada por Deus acerca do homem e acerca do próprio Deus. E exatamente por saber que o Deus Criador é Pai e nós somos seus filhos, não meros macacos evoluídos, a igreja continuará lutando a favor da vida, da liberdade e da dignidade do homem. Tenho procurado viver no Espírito. Invoco o Espírito Santo no início de cada dia, ao começar cada tarefa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então eu invoco o Espírito Santo no início de cada dia, ao começar cada tarefa. Conto com a luz divina para educar os filhos, aconselhar os alunos, fazer minhas escolhas pessoais e familiares. Vamos pensar nisso e vamos invocar mais o Espírito Santo. Vamos pedir a unção do Espírito Santo. Vamos viver no Espírito. Irmãos e irmãs, eu quero dizer para vocês uma frase de São Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que nos trouxe essa fé em Cristo. Orai sem cessar.
como disse São Paulo. Enviai o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Salmo 104, versículo 30. Bem, temos também o santo do dia. Eu quero dizer a vocês que o texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Mas da minha parte, aqui nos meus endereços eletrônicos, podem usar tudo. Gratuitamente, graciosamente, livremente, para evangelizar. A nossa missão é salvar o maior número de almas possível, porque pelo que a gente observa, não é fazendo julgamento, mas uma constatação, pelo que a gente observa, o mundo está grandemente perdido. Se formos analisar o que acontece, principalmente o que é mostrado pela mídia principal de nosso país e até de países que se dizem evoluídos. Não seria involuídos? Gente. Pela análise que a gente faz, observando o Evangelho e os outros textos bíblicos, grande parte do mundo está perdida, se não se converter. Por isso que nós estamos aqui cumprindo o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então estamos aqui passando a palavra de Deus. Você pode encontrar no meu canal, Paulo Roberto Maciel, no YouTube, no facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 12 de maio, Santa Joana de Portugal. Santa Joana nasceu no dia 6 de fevereiro de 1452. Filha primogênita do rei Dom Afonso V, rei de Portugal, possuía grande beleza e personalidade marcante. Desejosa de se consagrar a Deus na ordem dominicana, precisou vencer a resistência do pai, que desejava um casamento vantajoso para ela. Aos 19 anos de idade, Joana habilmente convenceu seu pai de oferecer a Deus sua única filha em agradecimento às muitas e recentes vitórias que ele tinha conquistado. O comovente pedido da filha fez Afonso V perceber que seu chamado à vida religiosa era verdadeiro e consentiu a princesa entrar no mosteiro. Olha, que bonito gesto do pai, consentiu que a princesa entrasse no mosteiro, hein? Levava a vida penitente, passando as noites em oração, jejuava frequentemente, como insígnia real, usava uma coroa de espinhos. Os pobres, os enfermos, os presos, os religiosos, viam nela a sua protetora e amparo. Conservava um livro onde ela anotava os nomes de todos os necessitados, o grau de pobreza de cada um e o dia em que deveria ser dada a esmola. Viveu despojada de tudo até a morte, no dia 12 de maio de 1490. Em vida, amada pelo povo por sua santidade, após a morte, a princesa Joana passou a ser venerada e cultuada pelos milagres que ocorriam por sua intercessão. Reflexão. Deus nos chama para coisas grandes e importantes. Para cada um de nós, Deus reserva surpresas durante a vida. Quando percebemos que o maior dom de Deus é buscar a verdadeira felicidade, nós somos capazes de deixar de lado glórias e riquezas e correr ao encontro do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Oração, rezemos. Santa Joana de Portugal, vós que tudo tivestes para imperar como soberana entre honras e riquezas, vós que escolhestes os pobres como um de vossos maiores amores, vós que em tudo procurastes proceder como Jesus, eu vos louvo profundamente pela vida que abraçastes e vos peço com todo o coração que intercedais por mim a Deus, para que também eu e toda a humanidade possamos ter este grande desejo de santidade acima de todas as coisas. Amém. Santa Joana de Portugal, rogai por nós.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, acredite, peça e receberá, se for para o seu bem. Muitas vezes Deus deixa de atender nossos pedidos porque não sabemos fazê-lo. Fazemos pedidos que não nos trarão boas coisas. E Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, e Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Não importa, porque somos irmãos. Os protestantes evangélicos são nossos irmãos separados, mas somos todos cristãos, e o significado da expressão é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos colocar na vida eterna, onde viveremos como anjos, semelhantes a anjos. Vida eterna, para sempre. Olha, não haverá mais problema de espaço, de tempo, de dor. Já pensou? Não há nem como dizer em palavras humanas a forma dessa vida. Não tem como, é inefável. Como disse o apóstolo São Paulo, inefável. Como eu vou dizer? Uma vida onde não haverá espaço, não haverá tempo, tudo belo, felicidade em plenitude, estaremos só louvando a Deus, junto com nossos irmãos e irmãs que se salvaram, com anjos e santos. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Falou São Paulo apóstolo. A graça do Pai, o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.